Olá, nós vamos falar aqui um pouco sobre o Setembro Amarelo, que é um mês dedicado a refletir sobre a prevenção ao suicídio, é o tema da depressão. E nós vamos aqui fazer um olhar um pouco filosófico a respeito desse problema que tem se espalhado tanto, né, por todo o nosso planeta, mas também aqui de modo particular em nosso Brasil. O número de casos de jovens, de pessoas que têm suicidado tem cada vez mais aumentado. O filósofo Byung-Chul Han, um filósofo coreano, ele publicou um livro chamado Sociedade do Cansaço, e desse livro ele faz uma análise do século XXI. Na visão dele, o padrão de doenças do nosso século é um padrão de doenças neuronais. Se no século XX as doenças eram virais, no sentido de que eram mais físicas, né? No século XXI as doenças serão mais neuronais. E as doenças neuronais são aquelas de matriz psicológica, como a depressão, a ansiedade, as síndromes do pânico, enfim, todo esse conjunto de problemas psicológicos que a gente tem visto cada vez mais entre as pessoas do nosso tempo, eles são resultados do padrão social que nós temos hoje, na visão do Byung-Chul Han. Segundo ele, nós vemos uma sociedade que é a sociedade que tende a cansar, porque é uma sociedade baseada no padrão de desempenho, que é o padrão de produção, altamente marcada pelo excesso de informações, né? E ao mesmo tempo você tem pessoas que não estão preparadas para filtrar qualitativamente essas informações. É um padrão de sociedade onde as pessoas vivem só mais para a ação e esquecem a contemplação, isto é, o não fazer muita coisa, o refletir, né? Esquece muito a reflexão e foca-se muito na produção, na atividade. E Bauman, ele diz que essa nossa sociedade é uma sociedade líquida, né? Porque a sociedade baseada no padrão da produção dessa nova etapa do capitalismo, ela tende a transportar os valores econômicos para os valores das relações pessoais. Isso gera alguns problemas, entre eles a descartabilidade, né? Isto é, o outro se tornou cada vez mais descartável, desnecessário, e no máximo ele se reduziu a função que ele exerce, ou a utilidade que ele tem, ou a utilidade que ele não tem para mim. Então isso gera problemas muito grandes dentro da nossa sociedade, entre eles a sensação de que a gente não é importante para o outro, né, ou de que o outro nos trata apenas como objeto, dentre outras coisas. Então, nesse contexto é que se encontra o problema da depressão. E no contexto da depressão é necessário que a gente incentive bastante as pessoas que se encontram com esses problemas a não desistirem delas mesmas. Por mais que você esteja numa sociedade com esse contexto, né, de dificuldade de relacionamento, mas você não pode desistir de você mesmo, você não pode desistir de viver, você não pode desistir de continuar vencendo, não pode desistir de sonhar, por mais que isso seja difícil para você. E aqui eu gostaria de apresentar uma técnica desenvolvida pelo Augusto Cury, né, que publicou muitos livros aqui no Brasil, que é uma técnica que tem sua influência filosófica. E ele propõe uma técnica DCD, né? Essa técnica tem por objetivo fazer com que a pessoa ela deixe de ser apenas um espectador do que acontece dentro da sua mente e dentro do seu padrão de sentimentos, para ela se tornar um ator principal, ou seja, alguém que, em vez de ficar apenas observando, olhando o que os sentimentos fazem dela, essa pessoa ela acaba fazendo algo diferente daquilo que os sentimentos fazem dela. Então ela se torna, de certa forma, senhora ou senhor dela mesma, dele mesmo. Então se torna alguém mais ativo, mais protagonista, e depois de um tempo essa pessoa vai aprendendo novamente a sonhar, aprendendo novamente a ter um propósito para a sua vida. Eu tenho uma influência muito grande da filosofia existencialista, e o existencialismo, ele diz acima de tudo que o ser humano ele tem que estar em posse daquilo que ele é, e nós nunca somos algo de modo definitivo, o que significa dizer que não importa a situação que você se encontre, você ainda pode se reinventar. Então, se hoje eu sou uma pessoa que está com depressão, eu não serei isso para a vida inteira, a não ser que eu escolha perpetuar a minha depressão para a vida inteira. Isso vai depender das escolhas que eu faço no presente. Então, se eu tenho que procurar ajuda, eu irei procurar ajuda. Se eu tenho que procurar um psicólogo, eu vou procurar um psicólogo. Se eu tenho que procurar um tratamento, uma terapia, eu irei procurar uma terapia. Se eu tenho também que usar medicamentos para me auxiliar, eu irei fazer isso. Mas o importante é que eu estou fazendo algo
daquilo que a depressão fez de mim, que é o mais importante. Quer dizer, e para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que superar pelo menos duas tendências que a gente tem. A primeira é a mentalidade de ser vítima. Embora eu tenha problemas, esteja sofrendo, mas não posso alimentar uma mentalidade de vítima e não uma mentalidade de coitado, porque isso vai fazer com que eu perpetue esse meu problema, eu nunca saia dele, eu nunca vença ele, porque eu irei me acomodar a ele. Então, por mais que seja difícil, tenho que superar a mentalidade de coitado e de vítima, e tenho que assumir um papel de alguém que quer ser senhor de si mesmo, de alguém que quer ser alguém que muda o próprio destino, muda a própria situação. Apesar de que isso não é feito no passe de mágica. Então, a técnica DCD, proposta por Augusto Cury, ela consiste em duvidar, criticar e determinar. A dúvida é o princípio da filosofia e você tem que duvidar de todos os seus pensamentos e sentimentos negativos. Faça isso pelo menos 10 minutos todos os dias. No início você talvez tenha alguma dificuldade, mas depois de um certo tempo, de um certo treinamento, né, da perseverança, isso se tornará natural para você. Então, lute contra os seus pensamentos e sentimentos negativos até que não seja mais necessário você lutar tanto ou fazer tanto esforço para que você pense e sinta coisas boas. Então, duvide de tudo aquilo que é negativo, relativize esses sentimentos e pensamentos negativos e critique o poder que eles estão tendo sobre você e determine que você é que é o senhor de você mesmo, você é que é líder de si mesmo, você é que determina o que vai sentir, você é que determina o que vai pensar. Então você não pode controlar se você vai pensar ou não, mas pode controlar que tipo de pensamentos você pode ter. Como a gente geralmente não se exercita nesse nível, no início a gente tem dificuldade, mas depois de um certo tempo isso será natural para a gente. Aristóteles diz que a virtude ela é conquistada através do hábito, e o hábito ele é conquistado pelo treinamento. Então, de tanto repetir o mesmo ato, a mesma atitude, o mesmo exercício, aquilo se tornará natural para mim, se tornará um hábito, e aí dessa forma eu vou conquistar a virtude. Então, hoje, seu nível de sentimento é altamente negativo, mas amanhã ele pode ser positivo. Imagine você exercitando-se assim durante 6 meses, 1 ano, e se tornará natural para você. E alguém que estava no caos, no fundo do poço, sem propósito para a vida, pode se tornar uma pessoa feliz, saudável, confortável e, quem sabe, até vendendo felicidade, esperanças e sonhos para outra pessoa ou para outras pessoas. Mas para isso você não pode desistir de si mesmo. Você tem que se reinventar, criar um outro propósito para a sua vida e comece focando na dimensão pessoal, que é exatamente exercitando essa técnica DCD, dentre outras que você pode encontrar por aí, mas sempre esteja fazendo algo daquilo que fizeram de você.